Uma epístola rica, uma epístola extremamente orgânica, uma epístola que desvela aos nossos olhos e ao nosso coração o mistério de Deus, que é Cristo. Cristo, enquanto o mistério de Deus revelado, é o cerne desta epístola. Nós vamos observar que o apóstolo Paulo vai gastar todo o capítulo 1 e parte do capítulo 2 para falar desse mistério, demonstrar esse mistério, então exortar os crentes a se manterem firmes na fé. Esse é o grande desafio, tanto no primeiro século da era cristã, quanto no século em que vivemos. O desafio não somente de nós buscarmos a verdade de Deus, conseguimos discernir até onde podemos a verdade de Deus revelada pelas Escrituras, e também de nos manter firmes na fé num tempo de apostasia, num tempo em que há muitas vozes, falando, não o Evangelho de Cristo, mas falando acerca do Evangelho de Cristo, com muitas misturas. E, portanto, a nossa base, a nossa segurança, não pode se fundamentar, como Paulo vai colocar aqui no capítulo 2, em vãs filosofias, em argumentos humanos, em rudimentos do mundo. É preciso que a nossa fé se alicerce na revelação de Deus, na pessoa do seu Filho Jesus. Jesus é, por assim dizer, a chave hermenêutica que abre o discernimento de toda a Escritura. Não se pode tomar a Escritura pela Escritura, mas devemos ler toda a Escritura tendo Cristo como sendo aquele cuja obra, cujo viver, cuja natureza, cujo propósito vem a interpretar toda a Escritura, para que nós possamos absorver apenas a essência da verdade e não tomar os invólucros pela essência, Ou seja, a verdade está contida na Escritura. Não se pode pensar ou imaginar que a Escritura como um todo seja a verdade, mas que a Escritura é o meio material e histórico por meio do qual Deus trouxe a revelação tanto aos pais, no início da história, os rudimentos ali por Moisés, passando pelos profetas, e vindo então o próprio Cristo encarnado, que nos ensinou o Evangelho, e então nas epístolas, onde nós vamos encontrar já a verdade do ponto de vista da perspectiva do homem, Como o homem apreendeu, homens santos que falaram da parte de Deus, os apóstolos que ouviram diretamente do Cordeiro, como eles nos trazem esta verdade já apurada ali nas epístolas. E no caso, Colossenses é uma das epístolas e, portanto, nós tocamos aqui esta essência e, conforme o apóstolo Paulo faz nessa carta, nós também fazemos, apelamos para que os irmãos compreendam a revelação de Deus na pessoa do seu Filho, para se manterem firmes nesta fé, nesta base, nesta revelação. Semana passada nós começamos a falar acerca do versículo 13 do capítulo 1. Leia comigo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nesse texto nós começamos a falar acerca do império das trevas. Isso porque quando se fala império das trevas, a maioria das pessoas elas passam despercebidas sobre o profundo significado dessa expressão. Isso porque a maioria das pessoas, quando ouvem ou leem o termo, a expressão império das trevas, logo eles pensam no inferno, no diabo, nos demônios, e conferem tudo a esses seres espirituais, como se porventura eles estivessem em algum lugar, do qual nós não fazemos parte, e que nós estamos livres, portanto, da mera ação territorial desses demônios. E eu não digo que não tenha alguma relação com isso,
Mas essa expressão império das trevas é muito mais do que um mero aspecto territorial, geográfico, ou de algum lugar espacial em que possa prevalecer essas forças da maldade, enquanto o diabo, o príncipe das trevas e os seus anjos caídos e os seus demônios. Nós estamos procurando compreender a abrangência maior da expressão império das trevas. E de antemão, aqui completando o que eu comecei a falar na semana passada, eu quero lembrar os irmãos de que quando o apóstolo Paulo diz que Cristo, ou que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, aqui nós temos uma assertiva paulina e uma declaração concluída. Ele diz, ele nos libertou do império das trevas. E aqui nós precisamos ir além das palavras, precisamos ir além do significado. Se você ler, por exemplo, ele, e eu perguntar o que é ele, você vai recorrer ao contexto e vai saber que é o Pai, do versículo 12. Então você apenas identificou o significado da palavra. Aí, a partir do significado de cada uma das palavras, você chega a uma conclusão. Qual conclusão? Conclusão imediata é, Deus nos libertou do império das trevas, e agora, portanto, nós estamos no reino do Filho do seu amor. Você percebe que a conclusão a que se chega, a partir dos significados, é uma conclusão óbvia e não menos tautológica? Como assim tautológica? Você entendeu o dito. Ele nos libertou do império das trevas. E aí? Qual o sentido disso? Não, ele nos libertou do império das trevas. Estamos livres do império das trevas. O que mais? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós fomos transportados para o Filho do seu amor. Se você perguntar para as pessoas o significado desse versículo, vão dizer isso. Vão ficar repetindo o dito. E vão se esquecer, vão esquecer do sentido que Paulo quer trazer a partir desses significados. Então, o sentido é muito mais profundo do que o significado. O sentido, ele traz todo o pensamento paulino, aquilo que inclusive não está dito. No caso, nós temos o dito e o não dito. O não dito é tudo aquilo que se pode dizer, que Paulo trazia no seu entendimento, mas que ele não desenvolveu por falta de tempo, por falta de espaço, ou por falta de propósito nesse sentido da carta. Ele apenas faz uma referência ao império das trevas e uma referência ao reino do Filho. Mas se você for aprofundar no sentido de cada uma das expressões, a partir de todas as cartas paulinas, de outros contextos, o sentido vai se ampliar de uma maneira tão grande, que nós vamos ficar abismados da profundidade e da riqueza que se tem aqui. Até porque Jesus também disse uma palavra, a gente poderia até comparar com esta aqui, quando ele diz assim em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele também fala de uma libertação, não fala? Aqui também fala de uma libertação. Ele nos libertou do império das trevas. Jesus também fala de uma libertação. Só que Cristo coloca uma condição. Aqui coloca um fato consumado. Ele nos libertou do império das trevas, é um fato. E nos transportou para o reino do Filho. Jesus disse, olha, só há libertação verdadeira quando se tem o conhecimento da verdade. O que implica que o que nos torna escravos é a mentira, é o engano, é a ignorância, são as trevas. Trevas enquanto sinônimo de ignorância, de não saber, de não conhecer, razão por que Cristo diz que não há libertação efetiva sem que se conheça a verdade. Nós somos escravos de tudo aquilo que nós desconhecemos. É uma frase que alguém já disse, não vou me recordar quem falou essa expressão, que nós somos escravos de tudo aquilo que não conhecemos, mas é a mais pura verdade. Bem, mas e o que Paulo então diz imediatamente? E o que nós queremos trazer para os irmãos? É que quando Paulo ele apresenta o Evangelho de Jesus Cristo, vocês vão observar isso na maioria das suas epístolas, ele costuma começar com o querigma, ou com a proclamação
do Evangelho, enquanto aquilo que Cristo realizou e consumou nele, para então, na segunda parte da sua epístola, ele então apelar aos seus ouvintes, ou aqueles para quem ele dirigia a sua carta, para que agora essas pessoas que creram no Evangelho se apropriem do fato consumado em Cristo Jesus. Por isso Paulo vai dizer, olha, Cristo nos libertou do império das trevas. Essa é uma conquista do Evangelho. E é um fato consumado em Cristo por meio da sua obra. Agora, será que nós, todos os cristãos, podemos dizer que estamos libertos do império das trevas, no sentido de que nós não somos mais, absolutamente, de nenhuma forma, manipulado pelos poderes das trevas? Olha a minha pergunta. Se você disser que não, nós não somos mais, em nenhuma hipótese, manipulado pelo império das trevas, eu pergunto, ora, como é que você concebe o cristianismo histórico do nosso tempo? Não há engano no meio cristão? Não há falsos mestres e falsos apóstolos e falsos doutores e falsos profetas agindo, e uma quantidade enorme de pessoas simples e pessoas que amam a Deus verdadeiramente, porém enganadas, seduzidas pelas trevas da ignorância nos seus entendimentos? É isso que eu quero que os irmãos entendam. Então, quando Paulo diz, ele nos libertou do império das trevas, ele está usando aqui o pressuposto da obra consumada de Cristo. Quando Cristo, por outro lado, diz, e conhecereis a verdade vos libertará, ele está dizendo agora já da experiência da verdade que é o próprio Cristo, da experiência da verdade que é a obra de Cristo, da experiência do propósito de Cristo, que é a verdade. A verdade é o próprio Deus. Deus é a verdade. Deus é a realidade, né? Agora, essa realidade se manifesta na pessoa, obra e propósito de Cristo. Então, Cristo diz, olha, é preciso que vocês conheçam a verdade. O conhecimento, não enquanto a você meramente concordar com um conjunto de dogmas. Ora, o que nós vemos ao longo da história da igreja, você olha para a igreja católica romana, por exemplo, ali em todo aquele 1000 anos de predomínio papal, durante a era das trevas, inclusive esse nome não é dado pelos cristãos, nem protestantes, mas a própria história chama esse período de era das trevas, a Idade Média. Se você observar, quantos dogmas não foram estabelecidos pela igreja? E eu pergunto, em que resultaram tantos dogmas na vida das pessoas? Veio a reforma protestante e reformaram os dogmas. Tiraram aquilo que não condizia, segundo ali os pais do protestantismo, né? E estabeleceram novos dogmas. E eu pergunto, e o que resultou em tudo isso? Qual foi o resultado efetivo? Entra para o movimento carismático, pentecostal, neopentecostal, as igrejas evangélicas têm menos dogmas, mas também tem dogmas. Na verdade, tem tantos dogmas quanto os demais. A questão é que são dogmas de outra natureza, são menos consistentes, mas tem também. E em que resultou tudo isso? Então, nós não podemos pensar em conhecer a verdade nesse sentido. Mas a verdade é algo que se revela acerca de Deus. Aquilo que Deus é, quantos sabem de fato o que é? O que Deus é? Como Deus é? Como Deus trata as suas criaturas? Afinal, como Deus se relaciona com as suas criaturas? Será que a teologia que nós temos recebido, com respeito ao caráter de Deus, aos atributos de Deus, da forma dogmática como recebemos, está de acordo com a verdade que é Cristo? Para os irmãos entenderem essa questão da realidade que é Deus, a verdade que é Cristo, assim, Deus é a realidade absoluta, a realidade suprema. Não existe realidade fora de Deus. E Deus é a única realidade em tudo que há e fora de tudo que há. Ele é, nada mais é. Tudo o que existe são fenômenos que procedem da realidade. Por isso que é dito que Deus, ele
é. O próprio termo Yahvé significa aquele que é. Ou Jeová, aquele que é. Ou o tetragrama judaico, aquele que é. Pronto. Ele é a realidade suprema e absoluta. Acerca dessa realidade suprema e absoluta, é dito que ninguém jamais viu nem é capaz de ver. Então, se ninguém viu nem é capaz de ver, ninguém está autorizado a falar sobre ele. Ah, mas fulano falou, Beltrano disse, o Cicrano repetiu, e nós temos tantos profetas extra-bíblicos, como profetas bíblicos. Qual deles, ou quais deles podem falar o que Deus é, se ninguém viu a Deus? Ninguém pode falar. Daí, essa realidade absoluta envia ao mundo, feito carne, o seu próprio Filho. Aquele de quem é dito, aquele que está no seio do Pai. Estar no seio significa que ele conhece a parte mais íntima e profunda do coração do Pai. Ele conhece o coração, a alma, o âmago, a mente do Pai. Ele não conhece apenas o Pai porque o viu, ou porque esteve ao lado dele. Não, o Filho, ele procede das entranhas, no sentido de que ele sabe exatamente quem é o Pai, quem é Deus, quem é essa realidade. Quando então o Filho vem ao mundo para mostrar ao mundo esse Deus que ninguém jamais viu, ele o mostra no seu viver, no seu falar, no seu agir. E, portanto, quando eu olho para Cristo, para compreender a realidade, esse Cristo revelação é a verdade. Já ouviram, existe até mesmo, um vício, né? Se não de todas as denominações, de falar, não, nós temos a verdade. Então, por exemplo, a Adventista do Sétimo Dia diz, nós temos a verdade. Ah, muito bem, o que é verdade? Não, nós temos o conhecimento da lei, dos 10 mandamentos, o sábado do sétimo dia, a dieta da alimentação. Aí você vai em outro grupo, não, nós temos a verdade. Nós descobrimos, olha a descoberta, que a mulher deve usar o véu, se deve lavar os pés, ou aí vai outro grupo falar em línguas, o outro dar o dízimo. O que chamam de verdade é um conjunto de doutrinas arranjadas dentro da Escritura, para dizer que se você cumprir tais e quais regulamentos, regras ou doutrinas, você está na verdade. Mas Jesus fala, não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa. A verdade é aquilo que está em completa harmonia com a realidade. Então eu só posso falar que eu tenho a verdade, ou que eu estou na verdade, se o meu olhar em relação a Deus passa por Jesus Cristo. Jesus Cristo, portanto, é aquele que revela o ser. Então, buscar a verdade e nos manter firmes na verdade é olhar sempre para Cristo. E qualquer outra voz, qualquer outra doutrina, qualquer dogma, qualquer preceito, qualquer comportamento, qualquer teologia, qualquer escatologia que não estiver de acordo com a natureza do Filho de Deus, manifestada em carne, não é a verdade. Aí é o que, pastor? Mas porque eu leio lá Moisés, eu leio fulano, Beltrano, na própria Bíblia, e não é. Sim, lá é o olhar de alguém que pode falar de Deus de acordo com as suas impressões no seu tempo. E a revelação, na história, ela é progressiva. Não, ninguém pode falar, Moisés, ele conversou com Deus. Mas qualquer homem do século 21, que estuda a Escritura, sabe mais do que Moisés. Ou não? Em razão do próprio tempo em que nós vivemos. Porque hoje nós temos Moisés, nós temos os profetas que Moisés não leu, nós temos Jesus que Moisés não leu, nós temos os apóstolos que Moisés não leu. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, nós estamos à frente dos profetas, inclusive. Inclusive, Jesus fala em Mateus capítulo 13, que os profetas, eles quiseram ouvir o que os discípulos daquelas circunstâncias ouviam e não ouviram. Ou seja, os próprios discípulos de Cristo estavam em condição superior aos profetas, porque não ouviram o que eles, ou melhor, porque ouviram o que os profetas não ouviram. Que maravilha! Então, quando falamos da verdade,
Não podemos pensar numa denominação, nem mesmo o DEVAP. Em nome de Jesus. Tira isso do seu coração. Agora, cuidado para que você não tome essa minha palavra por desprezo. Porque às vezes as pessoas elas precisam de um pretexto para desprezar algo. A pessoa despreza o congregar, o reunir, o ministério. O pastor disse que não devemos ter nem o de volta à palavra por verdade. Mas é lógico que não. A verdade é suprema. A verdade é Deus manifestado em carne na pessoa de Jesus Cristo. Ponto final. Agora, não despreze. Então a verdade é Jesus. Devemos olhar para Ele. E esta carta vai revelar isso. Então a experiência da verdade, ou que seja o conhecer a verdade para a nossa libertação, depende de o quanto as trevas do seu entendimento são dissipadas. Por isso a expressão império das trevas, ela deve ser compreendida amplamente. A palavra império, inclusive muitas vezes, até por vício, eventualmente a gente ouve muito se falar, porque o reino das trevas, né? O reino das trevas. Não há reino das trevas. Há o reino de Deus. Reino de Deus, reino é uma coisa legítima. Basileia, uma coisa legítima. Agora, império, embora possa ser legítimo, nem sempre há legitimidade. Veja, antigamente, como que havia nações que iam conquistando territórios na base da força, e na medida que eles conquistavam, eles aumentavam o seu império, o seu domínio. O domínio, não raras vezes, pode ser usurpado. Não se pode confundir reino com império, sobretudo em sentidos bíblicos. Até porque o próprio termo grego aqui é diferente. Reino, basileia, fala de uma autoridade que governa sobre um território, sobre um povo, de maneira legítima. Ao passo que o termo império, exousia, embora seja uma palavra positiva, mas ela tem uma outra denotação. Não necessariamente de um território físico ou geográfico. A palavra exousia é uma palavra que nós poderíamos resumir o seu sentido da seguinte maneira. Podemos colocar assim, seria a autoridade que se exerce dentro de uma circunscrição. É a liberdade de agir e de dominar, de controlar um território, é um governo ali. Não pela força, como dizia aqui domingo, que a palavra poder, dunamis ou dinamis, de onde vem a ideia a raiz da palavra dinamite, explosão, força. Ao passo que a autoridade não implica necessariamente a força. Até nós falávamos há muito tempo, um exemplo, você imagina vindo ali uma patrola muito grande, né? Bem grande, aquela patrola, né? Com aquelas rodas grandes, aqueles pneus grandes, aqueles ganchos, tudo, e vem vindo, e aí tem um guarda de trânsito, que ele, com apito, ele pede para parar. Aí nós perguntamos, quem ali tem a força? O guarda ou a patrola? A força. Força. A patrola. A patrola passa por cima do guarda e acabou, destruiu a vida dele. Mas quem tem a autoridade? O guarda. A autoridade não implica necessariamente a força. Então, quando o apóstolo Paulo diz que ele nos libertou do império das trevas, devemos entender que esse império das trevas, ele significa a circunscrição na qual há uma autoridade dominando. Aí eu pergunto, e onde é esse território onde tal autoridade das trevas predomina? Alguém conhece? Será que é no Iraque? Porque o Iraque tem tanta guerra, né? Será que é lá? Já sei. Talvez seja na África do Norte. Tanta pobreza, tanta dificuldade, tantas doenças. Será que não está lá, não? Não, já sei. Talvez seja Roma, né? O território lá de Roma, lá onde o Papa está, não seria lá?
Aí, se você quiser ir, aí você iria, né, a Roma, e você estaria lá no Império das Trevas. Então, nesse sentido, não, alguém diria, não, esse Império das Trevas é o inferno. É um lugar onde há fogo, almas gemendo, e o diabo é que governa ali, aquela região. Até alguém uma vez disse que o diabo é tão sem futuro que nem a chave da casa dele ele tem, porque Jesus tomou a chave da morte e do inferno. Então daí vocês tiram a mentalidade. Outros dirão, não, pastor, eu posso falar, Império das Trevas são as regiões dos ares. Ares. Sabe aí onde nós vemos os aviões passar? Se não for ali, é um pouquinho mais acima, dali. Aí a pessoa faz uma viagem de avião, lá em cima, tal, e ele fica olhando, procurando, para ver se vê uma sombra, um vulto, alguma coisa. Não vê nada. Onde é esse território onde essas trevas trabalham? Onde as trevas exercem influência e não raras vezes autoridade. Onde será? Bem, nós lemos semana passada, eu quero reler com vocês. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Quero retomar os dois textos que nós lemos semana passada, que é 2 Coríntios capítulo 4 e também Atos 26, tá? Então vamos primeiro para Atos 26. Achem aí. E nós voltamos para cá. Atos 26, versículo 16 a 18. Isso aqui é Jesus que apareceu em ressurreição, ou depois de sua ressurreição, para Saulo de Tarso no caminho de Damasco. E o Cristo ressurreto diz assim para Saulo: mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Então, presta atenção. Até aqui, Cristo aparece para Saulo e fala: olha, Saulo, eu apareci para você, e vou aparecer a ti muitas vezes ainda, porque eu quero te constituir um ministro, te constituir uma testemunha e, consequentemente, um ministro. Testemunha da minha ressurreição. Você está falando comigo. Você poderá dizer que você é testemunha da minha ressurreição, porque você conversou comigo depois da minha morte, estando já eu ressurreto. Então Saulo se tornou uma testemunha, ele esteve com Cristo ressuscitado. Não somente os primeiros 12 tiveram, ou que sejam os 11, tirando Judas, estiveram com Cristo ressurreto. Saulo também esteve com Cristo ressurreto. E ele esteve, talvez em muito melhores condições, porque ele foi discipulado pelo próprio Cristo, agora em ressurreição, indo ao terceiro céu, indo ao paraíso. Ou seja, foram vários os lugares onde Paulo foi levado pelo Cristo para receber todas as orientações e as revelações acerca do Evangelho. Então Paulo seria constituído ministro. Enquanto ministro, ou um delegado, ou que seja um embaixador, ele recebia uma missão de Cristo. Como diz o texto, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Paulo foi enviado aos povos, aos gentios. Ele foi enviado às pessoas. Ele deveria entrar nas nações, nas cidades, e procurar as pessoas. Com qual objetivo? Por que ele deveria ir aos povos, aos gentios? Versículo 18: para lhes abrires os olhos. Será que Paulo estaria recebendo o dom da cura da cegueira física? Salvo engano, Paulo nunca efetuou nenhuma cura de cego. Não me recordo de ele ter feito essa cura. Ele fez outros milagres, não a cura dos olhos. Mas isso significa então que a sua missão foi frustrada? Não, porque esses olhos não são os olhos físicos. Refere-se aos olhos espirituais. Aqueles mesmos olhos de que Paulo fala, na epístola, salvo engano, aos Efésios, quando diz: iluminando os olhos do vosso coração.
para compreenderdes plenamente. Os olhos do coração é que devem ser abertos, porque os olhos do coração, uma vez cerrados, uma vez em trevas, uma vez não podendo enxergar, cegos, essa mente, essa consciência, cujos olhos são cegados pelas trevas da ignorância, pelo império das trevas, pela influência das trevas, não pode conceber a verdade. E por não conceber a verdade que é Cristo, ela é escrava do pecado, é escrava do ego, ela é escrava de falsas doutrinas, de tudo aquilo que é engano. E mesmo na vida humana, o homem, na medida em que os olhos da consciência são abertos, e é preciso que nós entendamos que esses olhos não espirituais e da consciência e do coração não implica somente conhecimento teológico. Não, conhecimento da realidade que é Deus e, portanto, da vida e da própria existência, do próprio ecossistema onde nós vivemos, do outro com quem nós nos relacionamos, dos relacionamentos. O que nós vemos hoje em dia? Por que nós vemos tantas pessoas oprimidas? E por que oprimidas? Oprimidas no próprio trato e na sua relação com o mundo, consigo mesma, por falta de entendimento, de consciência da verdade, que é Cristo em nós. A religião, infelizmente, ela reduziu toda a verdade apenas ao círculo teológico. Se nós vemos pessoas com um bom currículo teológico, e muitas vezes até uma boa crença teológica, e às vezes até numa boa congregação ou comunidade, mas a vida sem corresponder àquilo, porque fizeram uma cisão. É como se ser crente fosse igreja enquanto um local físico. Até o conceito está errado. Não existe conceito de igreja enquanto local físico. Mas as pessoas imaginam que eu sou cristão porque vou à igreja. Sou cristão porque sou membro de uma comunidade. Mas saiu dali, não há mudanças reais. Bem, de todo modo, Paulo, enquanto ministro, ele foi enviado aos povos para abrir os olhos desses povos e os converteres. Converter os povos. Entenda povos enquanto não somente nações no coletivo, mas entenda cada indivíduo de modo particular, tendo o seu coração se convertendo das trevas para a luz. Olha aí. Das trevas para a luz. A questão é, quanto de engano, trevas é engano. Não pense em trevas como algo. Não pense em trevas enquanto o diabo, o ser, mas enquanto a obra de engano, enquanto a economia maligna de conduzir as pessoas a uma má compreensão daquilo que é. Entenda que diabo, se você atentar para a etimologia da palavra, nós vamos de trás para frente, você entende primeiramente diabo enquanto o nome de um ser. Ok, é verdade. A Bíblia confere o nome diabo a um ser caído, mas essa é a terceira e mais fraca instância de sentido dessa palavra. Isso porque antes desse ser alguma coisa caída, esse nome, a ideia já existe enquanto diabo no sentido de adversidade, de adversário. Nesse sentido, até o próprio Deus ou anjo de Deus pode ser chamado. Satã, por exemplo, tomando uma palavra paralela, se você ler lá a história de Balaão no livro de Números, leia com atenção, e lá diz que o anjo do Senhor se pôs por adversário diante de Balaão e a sua mula. A palavra adversário lá é Satã. Então, cuidado, até porque vão dizer depois que eu estou chamando Deus de Satã, cuidado. Quero dizer que a palavra Satã, ou diabolos, são duas palavras diferentes, mas que antes de significar um ser caído, é uma palavra que implica uma ação ou uma condição.
Então, quem se opõe a alguma coisa se faz adversário daquilo, então, ou quem divide. A palavra diabolos é aquilo que divide, aquilo que separa. E ainda mais, se você observar, quando diz das trevas para a luz, diabolos vai implicar toda a ação que o ser caído, na posição de adversário e de acusador, agora a ação que ele efetua enquanto um agente da mentira. Viram as três instâncias? A terceira, mais fraca, é a denominação de um ser caído, mas aí nós temos a posição na qual esse ser se encontra. Ele assumiu uma posição de adversidade e de rompimento com Deus, mas ele não para apenas nisso, ele segue agora num propósito de enganar. E lá no princípio ele começou a enganar primeiramente os anjos, depois ele foi enganando as criaturas pré-adâmicas, depois enganou o homem, e nunca parou de enganar. Existe uma voz de engano, e essa voz gera um saber, ou um pseudo-saber. Essa voz vai gerar um pseudo-entendimento, ou entendimento equivocado sobre o que é a verdade. Então, por exemplo, se você olhar para Gênesis capítulo 3, o que a serpente disse sobre Deus? O que a serpente disse para Eva? Aí nós temos a dinâmica da queda, enquanto um protótipo do que acontece em toda a história. O diabo, a serpente, na sua missão, na sua obra, ele falou o que para Eva? O que Deus falou acerca desta árvore? O que Deus falou acerca de todas as árvores? Começou aí, não foi? Quando a mulher disse, desta nós não podemos comer, porque se comermos morreremos, Deus disse que nós morreremos, logo, o que a voz da serpente disse? É certo que não morrerá. Em outras palavras, se Deus falou isso para você, ele está mentindo, ele é mentiroso. Agora começa-se a implantar na mente, na consciência, no coração, um falso conhecimento de Deus. Logo a mulher está pensando agora, será mesmo que Deus mentiu? Quando eu disse será mesmo que Deus mentiu, o engano já está operando. Deus não mente. Deus é luz, dele não há treva nenhuma. Só que a voz já agora domina uma consciência, uma mente, um coração, e implanta dúvida. E ela teria perguntado assim, mas e por que ele faria isso? Por que Deus mentiria? Com qual propósito ele mentiria? Aí a serpente continua, é porque ele sabe que no dia em que desse fruto você comer, você será como ele. Em outras palavras, ele mentiu, dizendo que você morreria, foi apenas para te fazer medo. Você é tola. Na verdade, Deus é um medroso, ele tem medo de que você, ou tantas criaturas, sejam como ele. Então ele é também egoísta. Mentiroso e egoísta. E a serpente vendeu essa ideia, e a mulher comprou essa ideia, e a mulher acreditou na voz da serpente, e aí o domínio da mentira, do engano, da ilusão, das trevas, o império das trevas, a influência da mentira, começou a governar a mente da mulher. No caso, a mente da humanidade, de todos os homens. De lá para cá, nós estamos tomando a Escritura por esse pressuposto, essa voz nunca deixou de enganar. Tanto é verdade que no Apocalipse, já mostra no final da história, lá está o quê? O falso profeta, a segunda besta, de quem é dito que tem a aparência de cordeiro, mas quando fala, sua voz é de quê? De dragão. E quem é o dragão? A antiga serpente. Ou seja, a mentira nos últimos dias, estou falando de Apocalipse, assumiria uma feição de verdade. Tem aparência de cordeiro. Mas ouça a voz que está sendo dita. Ouça a voz. E lembre-se de uma coisa. Juntamente com qualquer pregação de mentira, vem toda sorte de acusação. Por quê? Porque o Satã, adversário, a serpente que engana, o diabolos que divide, ele é acusador.
Então ele precisa de lançar diversos fundamentos para dar sustentação ao engano. Por exemplo, você vai ouvir um certo engano sendo pregado. É o que a Bíblia chama de sofisma. O que é o sofisma? O sofisma é um engano, é uma mentira, mas que se veste com a verdade, ou com a aparência de verdade, uma nuance de verdade, um fio de verdade que se perde no meio de todo engano. Até contei aqui uma outra ocasião, é apenas uma metáfora para ilustrar como que as pessoas são inclinadas ao engano. E a verdade quase que não é aceita, né? Por exemplo, conta-se, né, apenas uma ilustração, que certa vez a mentira se encontrou com a verdade. Olá, dona Verdade, tudo bem com a senhora? E a verdade, tudo bem, dona Mentira. E a verdade disse, hoje está um dia lindo, né? A verdade olhou para se certificar, porque sabe que a mentira mente, né? Aí ele olhou e falou, de fato, está um dia bonito. Ou seja, a mentira falou a verdade. Às vezes a mentira fala a verdade. Só que quando a mentira fala a verdade, essa verdade, ela não tem nenhuma razão, não afeta em nada, não acrescenta nada, apenas uma verdade que não influencia em nada para você dar crédito à mentira que virá. Aí a verdade é verdade, de fato. E aí a mentira continuou. Que tal? Ali embaixo eu tenho uma lagoa boa, bonita, água fresquinha, cristalina. Vamos lá tomar um banho. Está calor, né? Verdade, olhou, de fato, está muito calor. Aí foi lá se certificar se tinha a lagoa mesmo. Estava lá a lagoa, tudo certinho. Entraram, estão lá as duas mergulhando, tiraram suas vestes, lógico, né? Se despiram para poder tomar o seu banho. Estão tomando banho as duas. Aí quando a mentira dá um mergulho profundo, a verdade mergulhou lá profundo. Quando ela sobe, cadê a mentira? Já tinha saído da água. Quando olhou, lá estava do lado de fora a mentira, vestindo as vestes da verdade. E a mentira foi embora, vestida com a veste da verdade. Saiu a verdade nua, olhou e falou, não vou vestir as vestes da mentira, porque eu sou verdade. Eu vou sair nua mesmo. E saiu nua. Aí eu pergunto para vocês, quando as pessoas se depararam com a mentira vestida de verdade, e se depararam com a verdade nua, para qual que as pessoas tendem a dar maior credibilidade? A mentira, que se aparenta com a verdade, mas a essência é o engano. É dito que nos últimos dias, prestem atenção, o ministério da iniquidade, essa voz que engana da serpente, que mente contra Deus, que fala contra o caráter de Deus, os atributos de Deus, ela teria aparência de cordeiro. Porém, quando proferisse as palavras ou emitisse a sua voz, se reconheceria pela voz que era o falar do dragão, o falar da serpente. Então, esse império, entenda enquanto essa influência forte que chega a ser um domínio nas mentes das pessoas. Gente do céu, em nome de Jesus, não que nós conhecemos a verdade, não é isso, mas o pouco que nós conhecemos, que ainda é muito pouco, é quase nada que nós conhecemos, que nós conseguimos perceber, porque ainda perceberemos muito. E quando chegarmos na eternidade, é que nós vamos começar a conhecer de fato, não é? Mas quando você tenta passar algo para alguém, algo tão bonito, tão belo, tão maravilhoso, mas as pessoas, elas não desejam por isso. Lembram do que o apóstolo Paulo diz na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, quando ele fala, prega, insta, a tempo e a fora de tempo, porque haverá tempos em que os homens não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, eles vão se cercar de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos, e passarão e darão ouvidos às fábulas, e darão as costas à verdade de Deus. Nós vivemos esse tempo dessa cegueira, e é uma contradição no sentido de que, teoricamente, o homem, quanto mais ele avança na linha do tempo, nos parece que ele deveria ter maior compreensão, maior clareza, maior visão. Mas não.
O homem está cada vez mais dominado pelas trevas. O engano, pela mentira. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. 2 Coríntios capítulo 4, veja aqui comigo esse outro texto, versículo 3 em diante. Faça os links entre cada uma das informações. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, entenda, o evangelho é a revelação, é Cristo manifestado aos homens, é Deus revelado aos homens por meio do seu Filho. Mas é possível que esse Cristo, que já se revelou e já se manifestou na história, ainda esteja encoberto para alguém. Então, não é porque o evangelho está sendo pregado e Cristo já se manifestou que todos sabem. Não, o evangelho para muitos ainda está encoberto. Como diz, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais, neles, nos quais, não é interessante essa expressão? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E aqui há um detalhe. Quando fala dos incrédulos, o que nós pensamos? O que você pensa? No católico, no macumbeiro, no espírita, no bêbado, no drogado, na prostituta, no baladeiro, não é assim? Ou seja, nós pensamos que incrédulos são todas as pessoas que não têm a mesma fé objetiva que nós temos. Para nós incrédulos, por exemplo, eu diria assim, eu tenho tios, como eles não são evangélicos, diria, aí eu dizia, antigamente eu dizia isso, são incrédulos. A pessoa se converte à igreja evangélica e diz, minha família é incrédula. As mulheres falavam muito, meu esposo é incrédulo. E a palavra incrédulo é tão simples de se entender, é não crédulo, é aquele que não crer. Ah, pastor, então está certo, eu creio no evangelho. E, portanto, se o fulano não crê no que eu creio, ele é incrédulo. Aí eu pergunto, você é crédulo em quê? No evangelho. Qual? Como assim qual? Ora, é porque há muitos evangelhos. Verdadeiro só um. Mas falsos são diversos. Paulo diz isso, salvo engano, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, quando ele diz, se alguém vos prega outro evangelho, ou evangelho diferente do que tendes recebido, se alguém vos prega outro Jesus, que não temos pregado. Ora, então, a própria Escritura diz, então nós temos que nos certificar se porventura nós somos crédulos ou incrédulos. Eu conheço uma série de crentes que não creem no evangelho de Jesus Cristo. Eu creio, eu conheço. Muitos. Você apresenta o evangelho de Cristo e eles vão dizer que também tem o evangelho de Cristo. Vão te apresentar, vão fazer a sua teologia sistemática. O problema é que quando se faz o arranjo, e arranjo é muito perigoso. Gente, eu sempre preguei contra arranjos, mas nunca percebi a perversidade dos arranjos, senão há pouco tempo para cá. Porque às vezes o arranjo é bem intencionado, o arranjo é bem elaborado. O problema é que todo arranjo é apenas a conexão de partes que deixa de fora o todo. E o princípio hermenêutico de interpretação e, sobretudo, de compreensão é que as partes não podem definir a si mesmas por si mesmas. As partes, elas devem ser compreendidas a partir do todo. Quando alguém pega um versículo, 2 versículos, 3 versículos, para fazer uma asseveração, ignorando o todo, ele faz um arranjo. E como a maioria das pessoas não conhecem o todo,
E o todo é muito difícil de conceber, porque dá muito trabalho conceber o todo. Não que eu tenha a visão do todo, mas eu procuro, nas minhas limitações, olhar o todo. Por isso algumas pessoas fazem algumas críticas, né? O pastor Alexandre quer falar alguma coisa, aí ele vai lá atrás, começa lá de trás, aí demora, vê a pregação todinha. Quando ele chega no ponto, não tem, acabou. Acabou porque já foi dito. O conjunto já está dizendo, já nos levou àquilo onde queremos chegar. Não podemos fazer recortes, não é? Isolando. Então, quando eu faço crítica à teologia sistemática, e não me refiro exatamente à técnica de se elaborar a teologia sistemática, mas ao procedimento de sistematizar doutrinas, ocorre que há esse arranjo, se faz esse arranjo, se cria um arranjo, e quando você cria um arranjo, você consegue, entre aspas, provar qualquer coisa. Não é, você tem razão que se você conversar com um adventista, eu receio que você se converta ao adventismo. Eu receio. Se você conversar com um TJ, eu receio que você se converta aos TJs. Não é? Se você conversar aí com um pentecostal, você pode se converter eventualmente. Por quê? Pela convicção que eles têm, pela certeza que eles têm no arranjo. Aí quando você começa a desmontar esses arranjos, e o arranjo só pode ser desmontado a partir do momento que você próprio começa a colocar em xeque o seu arranjo. Quando você começa a falar assim, isso em que eu creio é mesmo assim? Pastor, mas nós temos que ter convicção. Mas a sua convicção não pode ser uma convicção que seja maior do que a verdade. Eu tenho certezas, mas a minha certeza é infinitamente menor do que a verdade. Porque a verdade a minha certeza é um estado, é um momento da compreensão que eu tenho agora. Quantas certezas na vida você não abandonou? E assumiu uma outra certeza? Eu sei que as pessoas não gostam desse jogo, né? Elas querem algo pronto. Elas querem, não, pastor, eu quero ficar dentro do barco. No barco pode até ter tempestade, mas eu sinto o fundamento debaixo dos meus pés. Ora, mas o que é um barco no meio do mar? Você chama isso de segurança? E se esse mar engolir o seu barco? Mas as pessoas acham que um barco é seguro. Não é seguro. Parece, você está sentindo. Mas um barquinho no meio do mar, ele é menos do que nada. A força do mar é muito maior. A nossa certeza tem que ser como aquela, quando Jesus falou, Pedro, desce do barco, ande sobre as águas. Aí ele começou a andar, não tinha fundamento lógico, mas tinha o fundamento da fé. Então a minha certeza é na fé, eu creio. E esse meu crer é um crer constante e um crer que cresce, e um crer que aumenta, e um crer que evolui, porque o meu crer, ele passa pela pessoa que eu sou neste momento, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, que maravilha. Que maravilha. Em que consiste de fato as trevas? E em que consiste de fato a luz? Veja que o texto que nós estamos tratando, Colossenses 1,13, diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. O versículo 12, o versículo anterior, fala da herança dos santos na luz. Esse reino do Filho, portanto, é o reino da luz. Então, o que vamos discutir sobre luz e trevas? É o que comer ou o que não comer, o que vestir ou o que não vestir? Não, está aqui, ó.
o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça, ou para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. A luz do Evangelho da glória de Cristo. Então eu tenho o Evangelho, eu tenho a glória, eu tenho Cristo. Cristo é a manifestação. Essa manifestação é a glória. Glória é manifestação. Então a pessoa de Cristo tem uma glória. Ele tem o quê? Uma manifestação. Ele manifestou-se ao mundo. Ele se manifestou no mundo. Ele veio ao mundo, andou no mundo, se fez homem, se fez carne, viveu entre os homens, tocou os homens, conversou com os homens, explicou a vontade do seu Pai, falou a vontade de Deus aos homens. E essa glória, que é a manifestação, é o Evangelho. Só que é dito que o Deus desse século não quer que esse Evangelho, que é a manifestação de Deus na pessoa do seu Filho, se clareie na sua consciência. Ele não quer que você saiba exatamente quem é Cristo, para que você não saiba então quem é Deus. E se você não souber quem é Deus, por não conceber a pessoa de Cristo, os atributos de Cristo, a natureza de Cristo, a verdade que é Cristo, você vai conceber um falso Deus. Lembram que é dito lá, ainda no tempo do rudimento, não farás para ti imagem, nem semelhança do que está nos céus, e na terra, e debaixo da terra. Lógico que essa imagem que nos é proibida reproduzir, não é de qualquer ser no céu, na terra e debaixo da terra. Se eu fizer a imagem de um cachorro, está errado, é na terra. Não, é Deus, que é transcendente e imanente. Esse Deus que a tudo preenche. Ao homem é vetado produzir qualquer imagem de Deus. Porque quando o homem tentar produzir uma imagem, ele fará certamente uma imagem à sua própria imagem. É a partir das minhas convicções que eu crio imagem de Deus. Por isso que há Deus de toda sorte. Há Deus que fura pneu de carro, porque o indivíduo não deu o dízimo. Há Deus que funde motor de carro, porque o indivíduo não deu aquela oferta especial. Há Deus que mata o filho do outro de câncer. Há Deus que coloca câncer nas pessoas. Misericórdia. Um Deus criador de tudo, tão grande, que se revelou com tanta generosidade na pessoa do seu filho. Um Deus tão grande, que ensinou o amor, acima de qualquer coisa, colocaria um câncer em alguém? Como assim? Teria ele reservado nos céus taças com veneninhos para destruir o rio, ou os rios que ele criou? Ele criou os rios, sabia de toda a história, sabia do pecado do homem, e ao mesmo tempo que criou os rios, também criou os veneninhos para ele destruir o rio. Para quando o homem for beber água e não ter água potável, ele fala assim: e agora? Você não me vence? Eu não te dou água, eu te privo da água potável, porque eu torno as águas amargas. Ora, não foi isso que Jesus disse. Jesus falou que o Pai Celestial, Ele dá o sol e a chuva para os bons e para os maus. E Ele nunca irá reter aquilo que Ele deu, porque Deus é amor, Deus é bom, fiel é Deus. E Paulo ainda vai dizer que se nós nos tornarmos infiéis, Deus continuará a ser fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, Ele não pode agir contrário àquilo que Ele é em natureza. Por isso que Ele é fiel a si mesmo. Lógico que há de se compreender o que está dito no Apocalipse, porque eu não estou dizendo contra as taças da ira de Deus, conforme registradas lá, não. Há de se ter a compreensão do todo. Eu jamais entendo o Apocalipse sem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os Evangelhos, as Epístolas. Quem procura ler o Apocalipse isolado do restante da Bíblia, vai criar um Deus monstro, uma monstruosidade.
Mas se eu entender o Apocalipse a partir de toda a Escritura, tudo fica muito claro que o Apocalipse mostra o homem na sua própria condenação e colhendo os frutos do seu próprio pecado, e Deus intervindo para impedir que o homem destrua aquilo que eles querem destruir. Por isso que é dito que ele vem para destruir os que destroem a terra. Não é ele que destrói, há aqueles que estão destruindo a terra. Enfim, tem uma mensagem inteira que eu falo sobre isso, salvo engano, é a terceira mensagem de uma série, Cristo, o Mistério de Deus, revelando Cristo, o Mistério de Deus. Está lá no nosso site e no canal do YouTube. Por todos os efeitos, o Deus desse século, ele não quer que você conceba Deus na sua natureza, nos seus atributos, né? Se você quiser conhecer sobre Deus, de maneira bem rudimentar, está lá, Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 1, que os atributos invisíveis de Deus, assim como a sua própria divindade, se manifestam nas coisas que foram criadas. Tudo que Deus criou é bom, tudo. Se há alguma coisa má, são os pecados dos homens sobre aquilo que é bom que Deus criou. Enfim, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 4 pontos aqui. Nós temos Cristo, que é Deus encarnado. A glória de Cristo, que é Cristo revelado. Cristo manifestado. Glória é manifestação. Nós temos o Evangelho, que é esse Cristo manifestado. E esse Cristo manifestado, portanto, é o quê? A imagem de Deus. Observa que todo o problema da cegueira é sempre para que você não conceba verdadeiramente aquilo que Deus é. Isso está em pleno acordo e harmonia com o início, a protologia bíblica, quando demonstra que o pecado original de Lúcifer, o pai de quê? O pai da mentira, foi exatamente encher o seu coração de iniquidade. Aí é preciso ir lá ao texto, a palavra hebraica, para entender que a palavra iniquidade lá significa difamação e palavras ditas contra alguém. É o sentido. É o que ele tem feito e fará sempre. De modo então, que versículo 5 fala: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, versículo 6, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de quem? Na face de Cristo. Então a única maneira de nós sermos verdadeiramente libertos de qualquer influência das trevas na nossa consciência, nesse território, nessa circunscrição da nossa mente e da consciência e do coração, é nos voltando para a face de Jesus. Interessante, eu quero finalizar esse estudo demonstrando o que está aqui em Apocalipse, capítulo 20. Abra sua Bíblia. Então vi descer do céu um anjo, a partir do 1, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Veja que há uma profecia de que no final, antes da eternidade, ainda há um período de 1000 anos, em que o dragão, a antiga serpente, Diabo, Satanás, será preso. Então, olha a economia divina. Chegará um tempo em que toda esta ação será limitada, aprisionada. Versículo 3: lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Então, veja claramente a obra dele. Está todo mundo com medo de macumba, mas medo de macumba é só uma obra de engano dele. Se você conhecer a verdade, você não vai ter medo dessas coisas. Não vai desrespeitar os que fazem, mas você não terá medo.
Por que que hoje em dia, por exemplo, se fala igrejas grandes, né, tal, com bispos e tudo, que dizem, olha pessoal, nós estamos entrando agora, nós estamos no mês de julho, cuidado, mas vamos entrar no mês de agosto. Então vamos nos preparar para o mês de agosto. Vamos ter que fazer uma campanha, jejuns. Ora, o que tem o mês de agosto? O mês de agosto não sabe que ele é agosto. São dias de 24 horas, que somados 31 dias, se chama agosto, naquele setor ali antes de julho, depois de julho e antes de setembro. Mas se você mudar o calendário, o agosto pode se tornar o janeiro. Não dá nada, não tem nenhuma magia, não tem espírito, não tem nada. É só um engano. E as pessoas são seduzidas com isso. Então veja como a que nível nós chegamos, né? Século 21 com medo do mês de agosto. E aqui é muita gente cristã e usa a Bíblia para poder demonstrar isso. Então a obra de Satanás é enganar. E ele vai usar todos os enganos. Todos. Desde o engano dos pecados, para que os homens encontrem prazer nos pecados. O engano da riqueza, daquilo que é passageiro. Um engano teológico. Um engano com respeito à vida e à morte, à vida eterna, de modo que o homem fique preso em qualquer coisa que não seja Cristo, ali aprisionado, numa cadeia circunstancial, no entendimento, meramente no entendimento. Então é dito que ele será preso para não mais enganar as nações. Por isso é que é dito também no Apocalipse, que Cristo vai reinar nessa época com cetro de ferro. Cetro de ferro. Mas não pense cetro de ferro, porque a palavra cetro dá a ideia de um bastão de ferro que vai quebrar os vasos, né? Como se fossem os homens como vasos de barro. Aí logo a pessoa pergunta, então vai ser uma ditadura? Mas que tipo de reino Jesus vai instaurar? Está pensando num reino de homens terrenos? Quem pensa que cetro de ferro é uma ditadura, ou seria uma espécie de ditadura, não está entendendo. Se o diabo, aquele que engana as nações, será preso, e no lugar do engano vai prevalecer o cetro de ferro, basta você abrir aqui, e aqui com esse texto eu encerro, segundo aos Coríntios, capítulo 10, quando Paulo diz no versículo 4, porque as nossas armas, ou porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir o quê? Fortalezas, anulando nós o quê? Sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de quem? De Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ora, são armas espirituais. Esse cetro é o poder da verdade, de conduzir uma mente cativa ao Cristo de Deus. O engano preso, o engano impossibilitado de prosperar, porque o cetro de Deus, o cetro de ferro, é para destruir fortalezas. Será um período em que Deus vai se mostrar ao homem como nunca outrora se manifestou, mostrando, anulando os sofismas, as meias verdades, conduzindo ou destruindo toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Será um reino de revelação, em que a verdade vai prosperar no entendimento. Se vai consolidar-se efetivamente no coração, vai depender do final do milênio, quando é dito, lógico, tudo é simbolicamente, que o diabo será solto e sairá a seduzir as nações. É quando Deus dará a essas nações a chance do exercício da escolha entre a verdade e a mentira. E quantos ficarem do lado da verdade, entrarão para a eternidade com Deus. Então, acredito que essas duas ministrações foram suficientes para os irmãos entenderem esse império das trevas, enquanto esse agir do engano na consciência. Cuidado, a minha insistência toda é para que você não fique com medo do demônio.
Porque as pessoas têm medo de demônio, elas têm medo de ver um demônio. Aí eu te pergunto, se você, Josué, vir um demônio, o que ele pode fazer contra você? Talvez dê um susto assim, você não estava esperando aquela alma, né? Aquela coisa, você não estava esperando, né? Mas por que os homens têm tanto medo de possivelmente ver um espírito, um demônio, alguma coisa, mas não temem a obra das trevas que opera na mente? Então, esse é mais um engano, que você tenha medo do demônio. Você com medo do demônio, o demônio falou assim, esse é meu engano. Porque enquanto você pensa que todo o problema está em ver um demônio, você está tranquilamente ouvindo, aceitando, submetendo a toda a autoridade, a exousia, a influência do engano e das trevas na sua mente. Olha que coisa. Por isso devemos nós nos voltar para a verdade que é Cristo, para que essa luz da glória do Evangelho, na face de Cristo, com a imagem de Deus, resplandeça dentro de nós, nos tornando cada vez mais claros acerca de quem é Deus, de quem somos, do que é o mundo, enquanto cosmo, do que é a vontade de Deus, para sermos verdadeiramente livres. Amém?